Muito bem, alegria sempre. A Kavaná desse vídeo é para Leilu Nishmat, o senhor Yosef Rahamim Ben Rachel, também para Refuah Shlemah de Rivka Gittel Bat Roisel, Rachel Hannah Bat Dvora, e para que Hatzlachá, Lederech, Hayom Vetamir, e para todo o sucesso no caminho da família Gomid. Um amigo muito especial está se preparando para fazer Aliyah para Eretz HaKodesh, que ele tenha uma boa absorção e que sejam momentos muito especiais. Bom, logo na página Menchet, e a partir da página Men Vav Men Zain, vamos falar sobre a cidade de Ziv e também sobre o Shamir. O Shamir era um besouro, um besouro pequeno, que também é citado no Masechet de Sanhedrin, que é dito que ele cortava as pedras e ele inclusive ajudou no contexto, na construção do Beit HaMikdash Rishon, atribuído a Shlomo HaMelech. E ele foi entregue a Shlomo HaMelech pelo rei dos Sheidim, o próprio Asmodeus, ou seja, Asmodeus, um dos reis, o rei dos demônios, entregou o Shamir para Shlomo HaMelech, que com sua sabedoria conhecia e compreendia a fala da Ofot, a fala dos pássaros, e também compreendia a linguagem dos anjos e dos demônios. Logo em relação à página Menvav, nós temos sobre uma cidade que não entrava o anjo da morte, ou seja, as pessoas não morriam nessa cidade. Para que elas pudessem morrer, elas tinham que sair dessa cidade. E lembrando que Midá Keneged Midá, a ideia que a mulher que tinha um safek de sotá, ela ficava com o rosto verde, como consta no tratado, porque ela se embelezava e ela explodia, começando com uma determinada parte, porque eram as partes que Midá Keneged Midá que ela começava esse processo de sedução. Entretanto, a fur, o contrário também é verdadeiro, de que a mulher que não passava por isso, ela tinha uma segulá. E é claro, o homem que não era correto com a mulher, nada funcionava as águas de Sotá, assim também como os Edim que eram escolhidos, ou os Edim que prestavam o dito que a mulher era ou não era, tinham que ser Edim verdadeiros. Daí a importância de sempre falar a verdade, hoje e sempre. Nós temos sobre, ainda no Daf Men Vav, sobre os 42 korbanot vinculados, né, que foram feitos por Bilã. Olha que interessante. E foram exatamente o número de crianças que atacaram Elisha Hanavi, que foram 42. E nós temos uma conexão em relação a essas letras com uma das tefilot muito profundas do Am Israel, e que é o Anabekoach, e ela é feita contendo 42 letras, que também é um dos nomes do Shem Hashem Kadosh Baruch Hu. Ela é feita logo no final do Korbanot. Olha que interessante a correlação de Korbanot com Anabekoach. Então, quem pega no Sidur logo depois dos Korbanot, tem essa tefilá vinculada. Bom, um dado também interessante é que eu faço questão de mostrar a importância da Teshuvá até entre os Rechaim, ou seja, até entre os perversos. E isso inclusive é um detalhe, é um cuidado que o Masechet Sotá faz logo na sua última página,
que inclusive a própria Beraita de Pinhas Benaí deseja que ela esteja errada, esse processo, que os Rechaim estejam longe da Torá, mas se eles estiverem perto e se eles estiverem obtendo a Torá e não tiverem Dereretz, que eles possam fazer Teshuvah. E a gente aprende exatamente isso na página Het, ou seja, na 8ª página, logo no seu Amud Beit, aonde Avshalom, que também era nazi para toda a vida, ele perseguia Davi HaMelech e em determinado momento, com seu cavalo, ele passou por um galho, Midah Keneged Midah, já que ele era tão bonito, com os cabelos tão longos, os cabelos acabaram se engrafinhando, passaram por um galho, e ele olhou embaixo e viu as 7 camadas do Gehinom. Mayesh ba lemala, mayesh ba lemata. Assim como tem 7 camadas superiores a 7 camadas inferiores. E ele ficou desesperado com aquilo. Ele tinha tirado a espada para cortar o cabelo dele e ele colocou a espada. Então vieram os guerreiros de Davi HaMelech e enfiaram a espada e o mataram. Já que ele com a espada tentou matar, com a espada ele foi morto. Entretanto, olha o nível de Davi HaMelech. Automaticamente ele foi para a 7ª camada do Gehinom. Davi HaMelech, vendo tudo aquilo, falou: Beni, Ribono Shalom, Beni. Ele falou: Deus, Criador do universo, ele é meu filho. Ribono Shalom teve Chesed com Davi HaMelech e Avshalom foi para a 6ª camada. Ele falou: Ribono Shalom, Beni, Zé Beni. 5ª camada, Beni, 4ª camada, e assim foi até que Davi HaMelech viu ele saindo do Gehinom, e ele mais uma vez ele falou: Beni, e Ribono Shalom tem a oportunidade de entrar no Gan Eden. Isso mostra o poder da Tefilá, que até um Rechaim pode sair do Gehinom para chegar no Gan Eden. E da mesma forma, isso mostra para a gente que quando se reúnem, não para aprender Torá, mas para perseguir aqueles que estão ou buscam a Torá, tudo pode mudar. Midah Keneged Midah. Nós recebemos exatamente aquilo que a gente busca, e aquilo que a gente contribui com outra pessoa, a gente recebe. Mais cedo ou mais tarde, a conta chega. E isso consta no próprio Masechet Sotá. Por isso a importância, como consta na Parashah Korach. E aí é a explicação de por que as crianças que foram também junto com Korach no buraco que se abriu, as crianças não tinham nenhuma culpa porque elas viram os pais fazendo isso e elas poderiam reproduzir isso. Daí a importância de nós, como referenciais para uma geração futura, procurar fazer o bem sem olhar quem. Fazer o bem para as pessoas, fazer o bem. E aí a gente tem que fazer o bem a cada criação, porque tudo é criação divina. E inclusive a gente buscar ser mensch, como traz no Yiddish, ser uma pessoa justa e íntegra nesse sentido. Ainda assim, Bezrat Hashem, que até um Rashá possa fazer Teshuvah, como a gente consta e contra no Masechet Avodah Zarah Ben Dodaya. A gente não pode deixar que uma pessoa caia no abismo da Yetzer Hará, criada por ela mesma ou devido a uma falha, que ela possa ver que cada falha corresponde a um crescimento. E com isso, nós temos que a importância que tanto Balak e Bilam, até eles que eram o Rechaim, que era o Goim, Kadosh Baruch Hu escutou os Korbanot, e que corresponde às 42 crianças que atacaram Elisha Hanavi, que a gente possa e devemos sempre nos ocupar em fazer os verdadeiros Korbanot, que são as tefilotos corretas, de formas corretas com as pessoas.
O final desse tratado mostra o decaimento da Torá em relação a cada um dos nossos sábios que falecem, porque o mundo se sustenta com o estudo da Torá Kedushá. Isso a gente encontra em vários macertos, inclusive isso é um remes de Bonai, como há exatamente, não somente em 4, mas em outros também citam esse remes, que também se encontra em Bonai, que é construtores, que é o Maseret Brachot, o Maseret Nazir, o Maseret Yevamot e o Maseret Keritot. Depois que Rebbe, ou seja, o Rebbe Yehuda Hanassi, ele falece, a humildade de todo Israel se vai e começa